O que as características do seu corpo, dos alimentos e do clima-tempo têm a ver com uma boa alimentação, ou melhor dizendo, com uma alimentação muito mais saudável, é o que a gente vai conversar hoje aqui nesse episódio do podcast. Então, já ativa as notificações se você está no Spotify, já se inscreve aqui no canal se você está no YouTube e bora conversar um pouquinho sobre isso. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Quando no Ayurveda a gente fala sobre alimentação saudável, a gente está falando não só de alimentos naturais, de vegetais principalmente, de uma alimentação baseada em legumes, com horários e etc. Não é só isso. Existe uma parte muito importante da alimentação ayurvédica, que é a alimentação que combina as características do seu corpo, as características do clima-tempo onde você está, no momento que você está, na estação do ano que você está, e as características dos alimentos. A gente não fala características no Ayurveda, a gente fala gunas, ou seja, as qualidades. E essas qualidades são fundamentais para você ter uma alimentação realmente saudável. Então, como assim, Van? Vou te explicar por meio de um exemplo esse princípio do Ayurveda. Vou te dizer como é que chama, você vai guardar como nota mental e sempre vai utilizar, a partir de hoje, melhor dizendo, vai utilizar para a sua boa alimentação, combinado? Então vamos lá. Um exemplo. Imagine que você tem um corpo super ressecado, cabelo ressecado, pele ressecada, tem muita constipação, é difícil de ir ao banheiro, não consegue ir ao banheiro todos os dias. Quando sai o seu cocô, ele sai bem ressecado, quebradinho, em bolotinhas, ou seja, o ressecamento é muito presente no seu corpo. Bom, para o Ayurveda, para você contribuir realmente com o seu corpo na hora de se alimentar e diminuir esse ressecamento, você tem que ter, além de boa capacidade digestiva, sempre começa com boa capacidade digestiva. Além disso, além de regular a sua digestão e tornar ela bem boa, você tem que colocar óleo na sua alimentação. Não é óleo de soja refinado, hein, gente? Mas é óleo de boa qualidade. Melhor ainda, vamos pensar em gordura de boa qualidade, que pode ser o ghee, que é aquele preparado a partir da manteiga de origem animal, ou que pode ser um óleo vegetal, como um bom óleo de gergelim prensado a frio. Então, na hora que você vai preparar o seu alimento, ao invés de você preparar um alimento sem nada de óleo, como você apresenta ressecamento, você vai inserir esses óleos ou essas gorduras, um deles, né, no caso, para preparar o seu prato no almoço, para preparar o seu jantar, algumas vezes até para preparar o seu café da manhã, se for o caso de fazer uma maçãzinha cozidinha no ghee, por exemplo, tá? Quando você manda óleo de boa qualidade para o seu corpo, você está aumentando uma qualidade que está faltando no seu corpo, que é o quê? A oleosidade. Quem tem ressecamento em excesso, lhe falta oleosidade, boa oleosidade. O mesmo vale para outras situações. Então, imagine que eu ganho tecidos, que facilmente eu sinto o meu corpo pesado, inchado, com excesso de água, com retenção de líquido. O que eu preciso? Eu preciso de algo que seque um pouco mais o meu corpo. Então, ao invés de alimentos untuosos, né, ao invés de alimentos de sabor doce da natureza, em grande quantidade, como abóbora, beterraba principalmente, eu vou dar um pouquinho mais de atenção para alimentos que apresentem leveza. Então, as folhas verdes escuras, elas podem cair muito bem nesse caso. Ou seja, elas são mais leves, elas têm características que vão ajudar o meu corpo a eliminar toxinas, então, portanto, vão ajudar o meu corpo a eliminar essa quantidade de líquido que ele retém. As especiarias, então, vão ser excelentes para esse caso, porque elas vão contribuir com o aumento da minha capacidade de digestão e eliminação dessas toxinas que estão acumulando no meu corpo. Então, percebe que eu sempre vou pensar em alimentos com qualidade opostas daquilo que o meu corpo está apresentando em excesso. Por quê? Porque o excesso,
No geral, é o desequilíbrio que o meu corpo apresenta. Se ele está apresentando esse desequilíbrio, eu preciso mandar para ele o equilíbrio. Para o Ayurveda, o equilíbrio vem por meio daquilo que é diferente. Então eu vou olhar alimentos que têm qualidades diferentes daquilo que meu corpo apresenta em excesso. O mesmo vale para a estação do ano. Vamos supor que eu estou com uma boa saúde e eu quero mantê-la. Ou não tão boa assim, mas eu quero ajudar a melhorar essa saúde. Se eu estou numa estação muito quente e seca, por exemplo, eu vou olhar para aqueles alimentos que me trazem refrescância, para bebidas nunca geladas, mas que me trazem refrescância. Então eu vou me hidratar, por exemplo, com uma boa água de coco. Ou vou utilizar na minha alimentação as folhas, porque elas são mais leves, porque elas têm uma característica muitas vezes de refrescância, como é o caso, por exemplo, do aipo. Então, observa que é sempre assim. Eu sempre vou buscar o equilíbrio. Por quê? Porque se o tempo está muito quente, muito seco, essa qualidade, esse guna, como a gente chama no Ayurveda, ele também vai começar a desequilibrar no meu corpo. Meu corpo tende a ficar quente e seco. Então eu uso alimentos que são um pouco mais refrescantes, que vão ajudar o meu corpo a não ficar tão quente e com uma leve untuosidade para que meu corpo não fique tão seco. Sempre é essa lógica. Isso a gente chama de samanya e vichecha. Semelhante aumenta semelhante, samanya. E vichecha, diferente diminui diferente. Então, se o clima-tempo apresenta determinada característica, eu vou utilizar elementos diferentes dos alimentos para colocar na minha refeição, no meu cardápio semanal e ajudar o meu corpo a se manter equilibrado ou se equilibrar. O mesmo princípio vale para as características, para as gunas que o meu corpo apresenta. Eu vou dar para ele aquilo que ele menos tem e assim eu equilibro uma refeição, percebe? Então eu vou colocar em menor quantidade os alimentos saudáveis que eu já apresento características parecidas com a deles e em maior quantidade no meu prato aqueles alimentos que me faltam essas características. Se você conseguir, pouco a pouco, ir desenvolvendo essa percepção e se alimentando por meio dessa lógica, desse princípio de Samanya e Vichecha do Ayurveda, você vai transformar não só a sua alimentação saudável, mas a sua capacidade de digestão. E você vai ver como você desinflama muito mais rápido. Se você quer aprender a fazer isso de forma muito mais precisa, muito mais cuidadosa e com receitas gostosas, práticas saudáveis, desinflamatórias, vai aqui embaixo, entra lá nesse link e conheça o meu caderno de receitas saudáveis para todo dia, que já está no ar para você, com muito carinho, muito estudo e muita prática do Ayurveda na vida. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta, às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!